Boa noite, Boa noite. querido. Seja muito Como bem-vindo. vamos? Todos bem, graças a Deus. Ih, tá Melhor travando um pouco ficar aqui. agora, tenho certeza. Oh, coisa boa. Daqui a pouco. A patota tá formando, ó, o povo tá entrando aí. Ô, sejam todos bem-vindos a esse espaço que é de todos. Olá, boa noite a todos. O espaço está aberto para perguntas, não está, Igor? Já, com certeza. Mandar um beijo aqui, ó, pra Ana, uma grande amiga lá de Queimados, Renata, Keila, lá da Bahia, Patrícia Montes, escritora também, tem um povão aí, Jaqueline, Mariana, Jeane, ó, o povo Querida, tá aí. entrou, coisa boa. Deixa eu ver agora se eu não esqueci ninguém. Peraí, senão depois eu. Claro, Luciana Nabuco. Axé, axé pra nós. Axé, minha irmã. lindeza mesmo esse trabalho. Quem trabalha com contação de histórias é tudo de bom. Boa noite a todos. Pércio Mina, O aí, meu, da editora, Conexão 7. não estou enxergando muito bem, mesmo de óculos. Eita. Ó, já tem gente lá da Paraíba, Brejo do Cruz. Gente, O coisa povo tá boa. chegando. Pércio Mina, meu editor. Sejam todos bem-vindos. O povo tá chegando. Miriam, minha colega, minha amiga lá da Escola Éden, professora. O povo tá Nossa, chegando. A hora que quiser a gente começa. Acho que é melhor esperar um bora pouquinho, né? começar, porque, Acho que já. A gente, por infelizmente, causa do tempo, né? o tempo voa aqui, quando a gente vê, É, ó, tem que é, estar é. ligado para a live, né? O Instagram não derrubar a gente, mas isso não vai acontecer. Vou até botar meu relógio aqui. Vou botar meu reloginho. Vou botar meu despertador aqui de frente para mim. Estou bem esperto aqui. Pra eu me guiar. Então, boa noite a Já tem gente todos. botando umas perguntas aí, não sei o que. Já me ajuda aí. Passou. Cadê? Eu acho que era a Keila, não estou conseguindo descer. Se a Keila puder escrever. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, eu Ah, prometo trocar meu óculos. a Keila pergunta, a Keila, né, uma grande amiga que eu conheci na UERJ, da Bahia. Ela pergunta como tem acontecido o seu trabalho de contação nesses tempos de distanciamento. Já pode começar, não? Fica à vontade, Igor. Olha, Ah, tá. obrigada, te agradeço por estar aqui conosco nesse momento que é assim de um aprendizado, né, muito rico, porque eu tenho dito em todas as minhas lives que fazer a live sozinha, né, eu posso fazer, mas para mim é muito mais significativa a live com o outro e tendo outras pessoas juntas nessa troca, nesse espaço de escuta, de fala, de afeto, tá? Então, assim, fica muito à vontade, é o espaço de todos. Quem quiser perguntar, Igor vai... Só me ajuda, Igor, porque hoje realmente eu não sei, a minha vista está escurecendo, eu não estou conseguindo enxergar. Mas aí você me ajuda, que a Tá. gente você vai respondendo as perguntas e vamos tocar para frente. Seja muito Então tá, bem. Keila pergunta, né? Keila pergunta como tem sido o meu trabalho de contação nestes tempos de distanciamento social. Eu confesso que assim, agora é que a ficha tem caído, porque assim no início eu fiquei numa tensão danada, né?
eu tenho postado algumas leituras no YouTube, tenho feito algumas leituras também para o meu trabalho como professor, né, que eu também trabalho como professor de literatura em escolas, e tem sido basicamente para isso, direcionado para isso, né, para as escolas, embora eu tenha feito algumas leituras, mas são leituras corriqueiras, não tenho seguido nada muito certinho, com cronograma, com dia de semana. Tem sido assim, quando me vem a vontade de ler e de dividir, eu tenho feito isso, né? E uma pergunta, Igor, o que mudou nos livros infantis do seu tempo de criança para os atuais? Pércio Mina, Pércio ele é editor, a editora que publicou meu primeiro livro infantil, chamado Luzia, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para mudar, né? Mas o que tem mudado, eu Esse acho que livro, o projeto sim. gráfico, né? O projeto gráfico tem sido uma das coisas muito interessantes e que tem sido muito investido, né? O investimento nos livros, no projeto gráfico, acho que é uma coisa que tem diferenciado muito. E quanto ao conteúdo, eu acho que muitos temas agora, embora ainda falte muito, mas acho que temas como as relações étnico-raciais, eu acho que têm sido abordadas, acho que ainda não da maneira como a gente esperava, né, como a gente espera, mas eu acho que já é um início, né? Mas eu acho que isso tem alargado, mas eu acho que ainda existe um espaço muito restrito para os autores. Acho que as editoras, as grandes editoras, eu acho que é uma questão de economia também, porque você vai investir em quem vai gerar dinheiro para você de alguma forma, né? Vai ter um retorno. Então elas acabam investindo nos autores que já são os autores nomeados, consagrados, embora uma vez ou outra elas publiquem outros autores, né? Mas eu acho que o projeto gráfico é uma coisa muito interessante e que tem sido muito olhado, observado, principalmente para os prêmios também, para os livros de literatura infantil, né? Eu acho que é isso. E os gráficos, né, as ilustrações, também fazem parte desse processo de enriquecimento, né, do lúdico, da, das histórias, né, do imaginário infantil, não é verdade? E assim, o que que você Uhum. pode falar sobre essa questão do imaginário infantil? E a questão as ilustrações cada vez ricas, né? Tem uma amiga que está aqui, que é a Luciana Nabuco, que é ilustradora. Eu acho que a ilustração tem sido cada vez mais decisiva, principalmente no sucesso do livro, né? Como a imagem é muito importante no livro de literatura infantil e juvenil também, eu acho que uma boa ilustração, eu acho que ela faz toda a diferença no livro. Tem uma pergunta aqui da minha amiga Verônica Cunha, que é professora na Rede Municipal de Queimados, de Nova Iguaçu. Ela pergunta qual a principal diferença do universo escolar para o universo de eventos, tipo feiras e tal. Eu acho que a principal diferença é que a escola ela tem que cumprir um tempo, né? Ela tem que cumprir um horário. E eu acho que o universo literário de eventos, acho que é exatamente para isso, para a literatura. E a escola, ela trabalha muito com tempo fragmentado, né? Então, tem que estudar matemática, português. Então, acho que o espaço para a literatura ainda é muito pequeno, embora muitas escolas façam um bom trabalho com literatura, muitas escolas públicas fazem o trabalho com sala de leitura, né? A Escola Éden tem o trabalho com a biblioteca, né? Mas eu acho que a literatura ainda tem muito pouco espaço na escola em geral, né?
E o que que te... Tem uma pergunta aqui legal, olha aqui. O que que te influenciou a contar histórias? O que me influenciou a contar histórias foi meu contato com as histórias já na infância. A minha mãe, ela é filha de um mineiro, mineiro é contador de histórias, né? É verdade. Meu avô era mineiro e a minha avó era portuguesa. E eu não os conheci. E eles eram contadores de história, assim, para a família, né? E a minha mãe herdou essa coisa da contação de histórias, então desde muito cedo eu ouço essas histórias. Minha mãe nasceu num bairro aqui de Jacarepaguá que se chama Camurim, que é um bairro, ainda hoje é um bairro ainda que tem aquela coisa, aquele clima da cidade do interior, embora ainda o boom dos condomínios, né, tenha acontecido por lá também. Mas lá tem muito essa coisa da contação de histórias, eles tinham muito isso. Eu acabei herdando, o povo se reunia na varanda para ouvir histórias, tal e coisa. E na infância também, a minha mãe sempre contou muitas histórias pra gente. Bacana. Tem aqui um... Acima dessa pergunta, Igor, hoje declarou que assina papéis sem ler. Ou seja, ele não lê e promove E a destruição. fale pra gente sobre a importância do hábito da leitura, não é isso? Isso. Tá. Eu acho que a gente vive, eu acho não, tenho certeza, né? Nós vivemos num país onde a cidadania está na ponta do lápis, está na ponta da caneta, está nas palavras. Então, o sujeito que lê, ele vai ter maior participação na sociedade do que aquele sujeito que não lê. E o sujeito que lê, ele tem mais oportunidade de alargar o seu universo, de participar como cidadão, do que o sujeito que não lê. Não estou fazendo aqui um julgamento de valor se o sujeito que lê é mais inteligente ou é melhor que o sujeito que não lê. Mas é uma análise social e que mostra que o nosso país, com uma desigualdade social tremenda, a leitura também faz parte dessa desigualdade, né? No momento em que você divide um país entre ricos e pobres, os pobres possivelmente vão ficar com a parcela onde existem menos chances para qualquer coisa, inclusive para a leitura. E o sujeito que não tem acesso à leitura, ele tá à parte da sociedade, né? Isso acontece e aconteceu sempre. Correto. E a gente sabe que a leitura não é um processo fácil, né? Não é qualquer livro que a gente entrega para uma criança, principalmente nessa fase de alfabetização. A criança vai muito mais pela ilustração, né? Então, assim, é preciso fazer todo um trabalho para cativar aquelas crianças para a leitura, que aí entra essa parte da contação de histórias, né? Entra a contação de histórias sendo enriquecida muitas das vezes com objetos, com fantoches. O que você acha dessa questão? Eu acho que a contação de histórias é um momento muito importante, principalmente para as crianças que ainda não leem, né? Não que as crianças maiores não vão gostar, mas eu acho que é uma inserção na literatura. Porque como nasceu a literatura? A literatura, antes de ser escrita, ela era falada em todas as culturas, né? O Antônio Cândido, ele tem um ensaio chamado Direito à Literatura, que ele, em dado momento, ele fala assim: tomarei como literatura a arte, ele não fala arte, mas o momento, mas é como você usa a palavra, como você trabalha a palavra. Ele fala, literatura é desde o momento em que a mãe canta para o seu filho até a mais alta poesia. Então, literatura é tudo isso. Então, a literatura é o trabalho com a palavra. Então, acho que a contação de história é muito importante para isso, né? Você pode contar e depois falar para essa criança, para esse estudante ou quem quer que seja, que essa história está no livro ou não.
né? Então, acho que é muito importante. É muito importante. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual o público que você mais gosta de contar histórias? Crianças, adolescente ou adulto? Qual público? É. Ah, as crianças estão sempre mais abertas, né? Tem uma entrevista com a Clarice Lispector que pergunta assim, você prefere escrever para adulto ou para criança? E ela fala, não, eu prefiro para criança, porque a criança ainda está do lado de lá, né? Esse lá, acho que ela ainda está no lado da fantasia. As crianças são muito mais abertas, elas estão muito mais Eu ouso receptivas, né? dizer, eu ouso dizer que a criança é muito mais assim, de embarcar, não é verdade? Quando você Uhum, conta, uhum. sem fazer aquele nha, 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 Isso, porque a criança exatamente. não é boba, né? Uhum. Mas quando você conta aquela história com a sua verdade, ela embarca. E na maioria das vezes, quando você está contando a história, a criança ela já pegou o ritmo e ela já começa a traçar com você os personagens. Às vezes eu fico abismada, eu falo assim, eu acho que você estava lá. Exatamente, né? A criança ela entra, o adolescente, eu acho que isso tem um pouco a ver com a escola também, porque ele é afastado disso, porque parece que ele tem que ter obrigação com outras coisas, então é um momento para cativar, mas aos poucos a gente consegue, né? E parece que quando você vai contar, é uma coisa tão diferente para ele que ele embarca também, né? Mas a criança já é de primeira, a criança. E os adultos, eu acho que os adultos fazem parte de um público muito interessante, porque eu conto histórias em alguns lugares e que os adultos acompanham as crianças e como eles embarcam nas histórias, né? Acho que é um momento de viagem, mas acho que é uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Eu acho que não é uma viagem para você ficar alheio da realidade, mas eu acho que as histórias e a literatura, eu acho que elas têm esse papel de abrir um espelho e nós nos vermos, né? É um espelho que se abre e a gente pode se enxergar, né? Fiz até algumas anotações aqui. Tem mais pergunta por aí, não? Tem uma interessantíssima aqui, ó. Hum. Você pode falar um pouquinho sobre personagens negros nas histórias infantis? Ah, sim. Eu acho que a gente tem que até problematizar isso, porque a questão de você falar, a questão de você colocar simplesmente um personagem negro, muitas vezes não quer dizer muita coisa também, né? Você pode só colocar um personagem negro e não problematizar nada acerca desse personagem. Então, eu acho que além de colocar personagens negros, você tem que vai depender também do que você está querendo falar, porque literatura vem muito de dentro da gente, do que a gente quer dizer, né? Então, a questão do personagem negro também tem que ver se ele está, se é de alguma forma a realidade desse personagem negro está sendo problematizada de alguma maneira, ou se ele é só um personagem negro que eu também não vou jogar na fogueira nada disso. Ah, botou um personagem negro, mas eu acho que, além de colocar, eu acho que a gente tem que ver nos livros como essa coisa é problematizada, né? Eu tava, inclusive, selecionando alguns livros, justamente que é para o meu trabalho de conclusão de curso, que eu vou falar um pouco sobre essas coisas, sobre a cultura, né? Inclusive um desses livros é o livro da minha amiga, da Luciana Nabuco, como isso não só é posto, mas como é problematizado de alguma forma, né? Você pode nos contar alguma experiência ou algumas experiências marcantes que influenciaram na sua produção? Nossa, que pergunta, hein? Muito boa. Ah, tá. Eu acho que a minha grande experiência é a minha experiência de leitor. E nisso eu tenho sempre que agradecer à escola pública, que foi a escola que me formou desde sempre, né? A universidade pública também.
Mas a escola, como em muitos momentos foram as salas de leitura, como foram os lugares onde, onde muitas vezes eu me refugiei, né? Mas é a minha experiência de leitor. Mas como que é a pergunta? Como foi a influência para a minha produção? Isso, para suas produções. Uhum. Então, a minha experiência de leitor, e tem muitos escritores que me influenciaram. Um deles é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um escritor fantástico, que infelizmente ele foi levado, né? Eu não sei por que muita gente assim é levada tão rápida, mas ele foi levado assim. Conceição Evaristo, né? Mas são autores que vão falar de memórias. Eu gosto muito de falar de memórias. Eu gosto muito de falar sobre mim, sobre a minha história e sobre a história, essa história que eu carrego, né? Então eu gosto sempre de problematizar e de colocar isso como eu sou um sujeito negro dentro dessa sociedade e eu gosto muito de problematizar isso, essa minha história, como eu cheguei até aqui. Não é fácil, não foi fácil, né? Para a minha família, eu venho de uma família, meus avós, tanto da parte materna quanto da parte paterna, eram analfabetos, né? Eu não os conhecia, mas eram todas pessoas analfabetas, mas foram pessoas que valorizaram muito a história oral e que isso foi passado de alguma forma para os meus pais e que eles passaram para mim. E como na minha família, é, principalmente a minha mãe, como ela valorizou muito essa questão da leitura, então como ela nos alfabetizou em casa antes de nós irmos para a escola, né? Eu tenho a carinha de jovem, mas eu sou de um tempo em que ainda era preciso dormir na escola na porta da escola para se conseguir uma vaga, né? E eu tenho uma irmã que ela é 2 anos mais velha que eu, e num dado ano a minha mãe não consegue vaga para ela, então só conseguiria no ano seguinte, se Deus quisesse, né? E para minha irmã não perder, então minha mãe começou a alfabetizar essa minha irmã em casa, para quando ela chegasse na escola ela não tivesse perdido nada. E eu entrei nesse bolo, então eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe, que só estudou até a 4ª série, né? Mas que de alguma forma ela valorizou a palavra escrita, valorizou as histórias, né? Acho que é isso, essa influência. São esses escritores e a minha família, essa minha base, né? Nossa, Leitora. sua mãe é incrível, incrível. Só Ela que é. dela não ter tido a oportunidade, mas querer passar, querer para o filho dela o que ela não teve, saber dessa importância, é incrível isso. Porque, É, assim, o mundo é diverso, a gente sabe que existem várias linhas de raciocínio. E entre essas diversas linhas de raciocínio, tem aqueles que raciocinam da seguinte forma: eu não tive, não me fez falta, então meus filhos também não vão ter. Não é verdade? Assim é, como tem pessoas que eu não tive, mas como me faz falta, meus filhos hão de ter. Então, é, assim, é bravo, é bravo é. E, essa questão. É incrível como a e isso pessoa. também tem muito a ver com a nossa realidade social, né? Porque as pessoas que também renegam de alguma forma a leitura, a literatura, é porque de alguma forma isso não fez nenhuma diferença para ela e de alguma forma ela conseguiu sobreviver até ali, né? Eu tenho o caso de um aluno em uma das escolas onde eu trabalhei, que foi uma escola pública, que eu emprestei um livro para ele. Ele sumiu com o livro, ficou três semanas assim, sem levar o livro. E aí teve um momento que eu falei assim, Michael, você tem que falar onde foi parar esse livro, pelo amor de Deus. Ele falou assim, tio, foi a minha mãe rasgou o livro, porque eu não queria... ao invés de encher garrafa, eu estava lendo o livro. Então ela rasgou o livro, ficou com raiva, mandou encher garrafa, né? Então, para essa mulher, encher garrafa, ter água em casa é muito mais importante do que ler, né? Infelizmente, porque as necessidades do dia a dia falam mais rápido, né? Elas são mais necessárias do que, vamos dizer,
para ela seria um supérfluo. Não é, mas para ela seria, porque o povão tem que dar conta de viver, de comer, de tudo isso, né? E a A gente leitura tem que naquele momento. entender essa questão, né, da prioridade de cada um, né? A gente tem que compreender, a gente sabe que machuca, né? A gente ouviu uma história dessa, machuca, mas a gente não sabe o que aquela família está vivendo ali naquele momento, não é verdade? E se a gente puder, em algum movimento nosso, né, nessa vida, auxiliar, ajudar, né, levando as histórias para as praças, as histórias de forma voluntária, nos locais, não importa onde seja, acho que a gente já está fazendo um pouquinho, né? A Uhum, nossa parte. exatamente. Marise E a gente Piloto está estava. Pode falar. Oi? Marise Piloto está aqui na nossa live, olha, falando aqui, adolescente gosta muito de história mitológica, realmente, Marise. É verdade, a minha Ah, filha, é. inclusive, quando era adolescente, amava. Gosta até hoje. Ela lê muito. É isso. E essa coisa tem exatamente a ver com o imaginário, né, infantil. Porque quando a gente fala de infância, a gente tem até que determinar de qual infância, né, a gente está falando, né? É, Que infância é essa? Porque existem tantas infâncias que a gente deveria falar de infâncias. Já se fala, né? As pesquisas falam de infâncias, né? Muitas pesquisas falam sobre isso, porque a, a questão os sujeitos são muitos e eles vão criar as suas experiências de maneiras totalmente diferentes, né? Então, uma criança no Rio de Janeiro vai ter uma infância e outra em Cuiabá vai ter outra. Ou uma criança, né, em bairros diferentes, elas vão ter infâncias totalmente diferentes. E nisso, a gente não está fazendo... Eu sempre gosto de falar isso, que não é um julgamento de valor, qual infância é maior, é melhor, né? Mas como essas infâncias elas conseguem coexistir às vezes de uma maneira tão próxima, né? Eu ouço a história, foi até uma, não posso nem revelar, de uma criança que discutia, isso deve ter uns 2 anos, sei lá, uma criança que discutia, as crianças discutiam é, qual era o condomínio melhor. Ah, o meu condomínio é melhor porque o meu condomínio tem 2 porteiros. Um para correspondência grande e outro para correspondência pequena. Enquanto tem criança que está discutindo qual mochila. Ah, a mochila que eu ganhei. Não sei o quê. São infâncias, né? Mas isso é uma coisa incrível, como elas conseguem coexistir. Mas acho que são infâncias que precisam e podem ser problematizadas também, né? De alguma forma. Né? Mas são as infâncias, né? é verdade. Mais perguntas? Olha, Igor, me ajuda aí, porque eu não estou mais enxergando nada. Rejane pergunta assim: Igor, você já está pensando ou trabalhando em outro livro? Rejane é uma amiga minha também, professora querida. Então, acabei de ter nem sei, deve ter 2 semanas ou uma semana. Eu terminei um livro, é um livro de contos, são 15 contos. Adulto. E são livros, são contos que eu diria que são contos juvenis, mas que também podem ser para o público adulto, né? O Bartolomeu Campos de Queiroz falava assim: a boa literatura é aquela que serve para todo mundo. Então eu acho que eu escrevo, eu termino esse livro pensando que, mesmo sendo para jovens, eles possam ser para adultos também, né? E são contos, de alguma forma, são contos memorialísticos, né? São 15 contos. Que eu vou discutir um pouco sobre infância, e claro que eu vou falar sobre a minha infância, né? Porque eu acho que eu estou sempre me escrevendo e me reescrevendo nas histórias. Então eu vou discutir a infância nesse livro com esses 15 contos. São 15 contos em primeira pessoa,
memorialísticos. Não tem nome ainda, o livro. Ai, olha só, a fofa da Nicole Pinheiro, filha de uma amiga minha, ai, tão fofa ela, tá perguntando, Uhum. qual o seu livro preferido? Qual o meu livro preferido? Eu tenho um livro que é um dos É meus difícil, né? preferidos. É, é aquela coisa, né? Mas eu tenho dois livros que são muito interessantes, que hoje são os meus preferidos. Que um deles é o Indês, que, claro, é do Bartolomeu Campos de Queiroz, né? E o outro é que é o da Conceição Evaristo, que é Becos da Memória. E que são livros que vão justamente discutir a questão da memória desse sujeito, né? E tudo aquilo que a gente não esquece, de alguma forma a gente visita e pode escrever, né? Ah, Sônia Travassos, escritora aqui, que botou assim: você nem me falou desse livro. Esse livro é uma coisa incrível, assim. Eram contos que eles estavam parados há 2 anos. Eu comecei a escrever em 2018. Eu escrevi 2 contos, né? E eles pararam no tempo. Depois eu escrevi mais um e fui fazendo alguns esboços de outros contos. E foi justamente nesse período da quarentena que eu consegui, eu acho que foi uma coisa assim meio catártica também, né? Então eu consegui terminar esse livro. Eu ainda agora ele está descansando, né? Deixa ele descansando para depois eu fazer uma revisão de algumas coisas para trabalhar, né, um pouco mais esse livro, para limpar, tirar um pouco as arestas e depois eu sempre peço para a Mariana dar uma revisada para mim, porque a gente está sempre contaminado por aquilo que a gente escreve, né? E depois ainda não tem editora nem nada, eu vou ver como que eu faço, para onde que eu mando. Mas eu não estou preocupado agora em publicar, eu estou deixando ele descansar. O momento que ele achar que ele está pronto, ele me fala e ele decide vir a público. E como é que foi essa trajetória para escrever Luzia? Como que nasceu Trajetória pra... esse projeto? A trajetória para escrever Luzia, ela nasce muito do meu contato com os alunos, né? E de um projeto que eu fiz em 2017. Foi em 2017, numa das escolas onde eu trabalho, que é uma escola pública que fica em Queimados. E fica no bairro muito afastado, né? E eu fiz um trabalho sobre história de vida, na verdade era sobre história de vida e tal. E os alunos começaram a falar sobre eles, e as meninas também começaram a falar que tinham vergonha do cabelo. E a gente vê, é uma coisa incrível como o racismo ele está tão impregnado na sociedade que assim uma pessoa negra chamava a outra de macaca, né? O outro chamava o outro de... Então, assim, porque muitos sujeitos não se veem como negros e muitas vezes os alunos, nesse momento, eles tinham até receio de falar que eu, o professor, era negro. E foi uma coisa incrível, assim, porque eles achavam que afirmar que o professor era negro, de alguma forma, era ofender, né? Então, a partir desse projeto tal, foram nascendo muitas coisas para mim, e eu fui tentando costurar algumas coisas que eu já tinha escrito, e eu tentei traçar um pouco a história dessa menina, que é a Luzia, que não gosta do nome dela, porque ela acha que Luzia é nome de velho. E eu traço a história dessa garota com a história do crânio, né, do fóssil Luzia, que é o crânio da mulher mais antiga da América, né, encontrado. E eu tento traçar isso, mas eu tento fazer de uma forma que seja literária. E que não que seja uma aula de história. Os portugueses vieram para o Brasil, não sei o quê. Né? Não. Então, por isso que eu tento fazer esse traçado entre essa história oficial, né? Mas essa história é a história que a história não conta, né? Aquela coisa que ficou tão
tão impregnado, veio tão às claras com o Samba da Mangueira, né? Brasil, deixa eu te contar a história que a história não conta. Então são as diversas histórias anônimas, né? Que vivem debaixo dessa história oficial, mas que elas estão aí e que existem. Então acho que essa história, e que é a minha história, né? A Luzia, eu acho que é um pouco o meu alter ego, que é uma garota que questiona tudo, que ela quer saber muito sobre a sua história. E ela tem essa coisa da bisavó dela, que ainda é viva e que conta a história para ela. E eu acho que o Freud deve explicar por que tem essa avó, porque eu acho que essa bisavó, acho que pelo fato de eu não ter conhecido meus avós, eu coloco lá, e ela é a grande detentora das histórias, mas também é para marcar o lugar do velho, que é ocupado nas culturas africanas, que é um lugar que é aquele que traz a história do seu povo. E a bisavó da Luzia, que é a avó Chica, é ela que é a grande contadora de histórias e que conta para essa garota essa história que está atrás das cortinas, né? E a Luzia é questionadora porque a família não dá muita bola para ela, não explica muito sobre a origem do nome, e ela vai descobrir que Luzia foi uma Luzia lá da família dela, lá de trás, foi filha de um rei que veio da África, foi trazido para cá, foi escravizado, e por aí vai. Uau! Que história, assim, bem feita, assim, bem produzida, né? Fala da ancestralidade, fala do atual. Bem, você vai poder contar essa história pra gente, Igor? Não dá, porque não dá. O livro é longo. Ah, quantas páginas tem? Eu acho que são 32, não sei. Tem a questão das ilustrações e tal, mas pela experiência eu levo em média 23 minutos para contar a história. A gente pode até marcar, mas não dá tempo. E por falar nisso, aqui, ó, às vezes a glamorização do papel do escritor me incomoda. Como você lida com isso? Eu acho que tem muito disso, né? Mas eu acho que isso tem um pouco da nossa sociedade que de alguma forma coloca o autor como esse homem, essa mulher das letras, né? E como as letras ainda não existem para todos na nossa sociedade, eu acho que esse sujeito, essa mulher, esse homem, essa pessoa que trabalha com a palavra literária, ela ainda ocupa no imaginário das pessoas essa pessoa muito inteligente, que está longe da sociedade, que está sempre presa, que não liga para as coisas supérfluas, né? Eu vejo muito isso quando eu vou nas escolas, mas também é uma forma de carinho, como a gente é sempre bem recebido, mas principalmente quando a gente vai conversar com as crianças. Aí eles pegam um livro, você mesmo escreveu isso? E por aí vai. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o lugar da palavra escrita, né? Da palavra escrita na sociedade. O quanto ela ainda é muito importante e essa pessoa que detém não é o poder, mas detém essa facilidade ou sabe trabalhar a palavra dessa maneira, a ponto de transformar em livro, ainda essa pessoa que é tida como aquele que sabe, aquela pessoa que sabe, e por saber, talvez ela não esteja tão ligada às coisas da vida do dia a dia, mas não é nada disso, né? A gente come, a gente dorme, a gente vai ao banheiro, a gente sofre, né? A gente paga conta, né? Tem tudo isso. Pois é. Olha, eu posso observar aqui, Juliane, brincante das histórias. Ai, que delícia te ver aqui.
Parampampam. Parampampam fez aqui um comentário, Igor, eu não consigo ler, gente. Olha, me perdoem, mas eu Eita, vou nem dizer, achei. Acho que passou. meu Alguém óculos fala está aqui, né? Alguém fala que algumas pessoas falaram que gostaram do fato de eu ter usado a palavra velho, né? Mas é uma palavra importante que se usa o idoso, a terceira idade, a melhor idade, tudo isso, mas é o velho, e é o velho sem querer menosprezar. É a questão do velho, das é um culturas ancião, africanas, das né? religiões, né? Das religiões de matriz africana que, que valorizam essa figura do velho, porque o velho é aquele que viveu muito e ele tem o que falar para os mais novos, né? Ele tem o que ensinar, o que passar, o que dividir, né? Aqui, ó, parampampam. Quando o audiovisual, cinema e TV adapta, né, as obras literárias, também são um meio de levá-las mais longe. Ah, sim, é verdade. Eu acho importante isso, principalmente aquelas pessoas que não têm a possibilidade de, de adquirir o livro, né? A Luciana Nabuco fala assim: conta sobre a sua história do seu avô vendo o mar. Ah, tá. É, é, na verdade, o meu avô nunca viu o mar, né? Nenhum dos meus avós, nem o meu avô materno, nem o paterno. Os dois eram mineiros. E o meu avô, ele era agricultor. Ele veio de Minas, conheceu minha avó, que era indígena, e ela foi para a cidade para ter que trabalhar, e esse meu avô paterno, né? E, e ela foi com ele, foi morar com ele, mas ela morreu muito jovem, com 33 anos. Mas mesmo com 33 anos, ela morreu com 11 filhos paridos, né? E esse meu avô, ele era agricultor. E ele trabalhava de fazenda em fazenda. Quando acabava o trabalho numa determinada fazenda, ele partia para outra fazenda. E assim ele seguiu o trajeto do Rio Paraíba do Sul. E ele foi fazendo esse trajeto entre essas cidades do Rio Paraíba do Sul, né? E sempre quando eu vou à praia, eu lembro do meu avô, mesmo eu não tendo conhecido, sobre isso, né? O que ele teria falado se ele tivesse visto o mar? É. Qual teria sido a sensação dele frente ao mar? Ele morreu e não conseguiu chegar ao mar porque a última cidade onde ele morou foi Mesquita. Parou ali. Mas e depois voltou para Volta Redonda, morou em Resende, Quatis, Falcão. Aí aquela música Jacarezinho, Alemão, ele foi, foi fazendo todo esse trajeto e ele morreu sem ter visto o mar. Inclusive ele morreu cego, né? Por causa da diabetes e tal. E eu fico, sempre quando eu vou para o mar, quando eu vou à praia, eu gosto muito da praia, e quando eu fico vendo aquela imensidão, eu fico pensando no que ele teria pensado, no que ele teria visto quando ele viu o mar. E por causa disso eu escrevi um texto, né, que, que possivelmente vai virar um livro, está aí nos trâmites, né? Vamos ver no que vai dar por causa dessa coisa de pandemia, tudo isso, né? Tava tudo no trilho. Não sei o que vai ser a partir de agora, né? Que o nome da história vai ser Meu Avô Nunca Viu o Mar, que é uma história apenas de diálogos entre um adulto e uma criança. E esse adulto vai contando para essa criança sobre esse avô. E, na verdade, eles estão fazendo um grande discurso sobre o tempo, né? Quanto tempo o tempo passa e a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? E é muito motivado também por aquele conto do Galeano, quando ele fala de uma criança que nunca tinha visto o mar, e o pai a leva para ver o mar, e quando o pai chega de frente para o mar, e a criança vê aquilo tudo, a criança não consegue fazer nada, ela segura na mão do pai, aperta e fala assim, me ajuda a ver. Então, é uma coisa tão grande que nem ela dava conta daquilo, né? E sempre quando eu vou para o mar, eu também não consigo ver aquilo. Eu não dou conta daquela imensidão
E toda beleza fica ainda maior quando a gente pode dividir com alguém, né? É Quando a gente verdade. vê algo, pode mostrar e pode segurar a mão e essa pessoa nos ajudar a ver aquilo tudo, né? Então acho que é um pouco disso, desse meu avô. Meu avô José Gonçalves era um homem com 2 metros de altura. Ele, em uma das cidades, ele era tão grande, em dado momento, ele andava descalço, e aí andava descalço sem camisa. Ele era um trabalhador, né? E ele era um homem cumpridor, como diria lá no conto A Terceira Margem do Rio. Ele era um homem cumpridor e um homem comprido também. E o apelido dele era Zé Pelado, porque ele andava descalço, só de short, né, de bermuda e sem camisa. E é um pouco desse legado que ele deixa. Não foi uma pessoa perfeita, nunca, né? Mas eu escrevo isso em homenagem a ele. Quem de nós é perfeito, querido amigo? Uhum. Uma coisa é boa no sentido de que os ancestrais, né, os nossos avós se vão, os nossos pais se vão, mas a gente está aqui para dar continuidade a esse processo. Então você tem a certeza de que ele não conseguiu ver o mar, mas você conseguiu, você vê o mar por ele. E onde quer que ele esteja, ele vai sentir o que você está emanando de vibração ali nesse momento. E vai se sentir realizado através de você. É verdade. Eu sei disso, que ele agora é um guia de luz e não só ele, todos os meus mortos, eles são guias de luz e que eles me acompanham, né? Eles estão sempre comigo. E de alguma forma é poder inscrever esse povo, né? Que de alguma forma criaram os grandes templos, as grandes bibliotecas e que não puderam entrar, né? Isso é incrível. Eu vou no Real Gabinete Português e vejo aquela imensidão, aquela coisa gloriosa, mas eu fico pensando naquelas mãos que levantaram aquele prédio e que depois que a porta foi fechada, eles não puderam mais entrar ali. Tem uma música, né, que fala até sobre isso, da construção de uma escola. Agora eu não me recordo, gente, de quem é essa música. Ele vai construindo a escola, ele conta aquilo tudo, mas no final a escola não é para ele. É mais ou menos. É exatamente isso. Se alguém souber então, aí, gente, fala aí, ajuda. Então, sempre quando eu escrevo, eu sempre ofereço as primeiras pessoas para quem ofereço. Tudo que eu escrevo são para os meus ancestrais, essas pessoas que ficaram à margem da sociedade, que foram vilipendiadas, que foram usadas de sua força, né? E que depois que isso acaba, eles não servem para mais nada, né? Mas sempre eu ofereço para eles. Eles são os primeiros a receberem tudo que eu escrevo. A gente colocou aí música. Chico Buarque. Não acho que não é Chico Buarque, não. Mas é isso, é a nossa realidade social, né? É a realidade social que mostra isso. E que a gente vê e ainda é assim, né? Estão falando que travou? Mas eu estou vendo. Travou, gente? Para mim aqui também tá... É porque, assim, nesse horário, né, geralmente começam aquelas lives. A gente tem quanto tempo? Até pra gente não... 10 minutinhos, Igor. Igor, eu vi que você separou vários livros. Não deu pra falar de nada. É isso aí, Zé Ramalho. Cidadão, o nome da música. Pessoal, não deu pra falar nada. Tem que escutar essa música. Eu choro sempre que eu escuto. Gente, eu não consegui falar de nada, né? De nada que eu peguei, mas tá bom. Eu te avisei, meu amigo, que a hora aqui voa e a gente nem sabe. A gente planeja, mas a vida é assim, né?
a vida, a gente planeja, mas vem o destino. O destino. Olha, tia Foguinho entrando aí. Tia Foguinho, ó, da capoeira. Maravilhosa. Alê. Imaginário infantil. Tudo isso, né? Tem gente falando assim, recomeça a live, é ótimo. Que essa coisa do imaginário infantil, live de 2 horas. Eu acho que não nem dá, né? Porque depois acaba, né? Live deve ser em módulos. Que bom, né? Que tá sendo legal. Então, essa coisa do imaginário infantil, eu separei justamente alguns livros justamente sobre isso, porque como que esse imaginário ele é alimentado, né? Ele é alimentado através daquilo que esse sujeito, ou essa sujeita, né, para brincar com a palavra, como eles recebem isso, né? Como é recebido. Então, também nem todas as crianças têm o imaginário infantil. Cada criança vai ter o seu próprio imaginário infantil. Eu, com a minha irmã, com as minhas irmãs, fomos criados, cada um vai ter o seu imaginário infantil que vai ser alimentado de alguma forma. E como as histórias, de alguma forma, elas vão ajudar a alimentar esse imaginário, né? Porque a infância, eu acho que é aquele momento em que a gente vê o tempo tão alargado, né? A gente não se preocupa com amanhã. E eu acho que depois, quando a gente vai tendo consciência de si, a gente vai caindo na real. Eu lembro que teve uma época da vida que eu tive tanto medo da morte, e foi na infância, quando eu tive consciência de mim, quando eu comecei a ver que as pessoas podiam morrer. Eu comecei a ter medo da minha mãe morrer, do meu pai morrer. E eu comecei a ter medo de morrer também. E a minha mãe sempre me abraçava, me colocava no colo e falava assim, ninguém fica para semente, meu filho. E ninguém fica para semente mesmo, né? A gente não vai ficar. E eu acho que o que fica é a nossa história, é a nossa palavra, né? De alguma forma. E a palavra escrita, eu acho que a gente consegue de alguma forma. As nossas raízes, não é verdade? As nossas raízes. Aí a gente coloca os livros ou as histórias que nós contamos e como essa história vai ficar de alguma maneira, né? Mas é isso. E como eu até selecionei a questão do imaginário sobre os temas dos livros para literatura infantil, né? Porque acha que criança a gente só vai falar de coisinha bobinha. Porque, pelo amor de Deus, vamos combinar, tem muito livro que ele subestima muito a criança, né? Ele subestima muito. Então, tem livros que eles trazem a questão da reflexão. Não que essa seja a função, vou trazer um livro, mas ele vai fazer de alguma forma, vai te tirar daquele lugar comum, né? A literatura faz isso, ela tira você do seu lugar comum, porque ela trabalha com a linguagem, ela tira a linguagem do seu lugar cotidiano, ela vai trabalhar a linguagem, e com isso você sai do seu lugar comum e você vai vai ficar frente a frente com um grande espelho. Porque o grande tema da literatura é humano. E a gente pode falar de qualquer coisa para todo mundo, para qualquer idade. Mas depende muito da maneira como a gente vai trabalhar essa linguagem para esse sujeito, né? Então a gente pode falar de morte, a gente pode falar de violência, a gente pode falar de amor, a gente pode falar de qualquer coisa. Mas isso depende muito da maneira como a gente apresenta, até para a gente não cair no perigo de um texto que seja um texto didático, né? Um texto moralizante que queira ensinar alguma coisa, porque a literatura, como diria um teórico, ele fala, a literatura, meus amigos, serve para nada e serve para tudo. Né? Que é o Percival Leme de Brito. Ele fala sobre isso. A literatura não serve para nada, mas serve para tudo, né? Tem uma pessoa que fala, até passarinho passa, do Bartolomeu Campo de Queiroz. Ele vai falar justamente sobre isso, né? Sobre a morte, e como a morte... A gente tem noção da morte a partir da morte do outro, né? A gente tem noção da nossa finitude, né? Oi. A gente o tempo está acabando, né?
É? Pronto, Ai, Jesus. já, já. Ô, meu pai. É? Quanto tempo? Meu pai. Peraí, deixa eu ver 4 aqui. Eu queria minutos. terminar lendo um negócio aqui. Peraí. 4 minutos, Igor. 4? 4. Jesus. Viva a Peraí. literatura, Mari. Gente, ó, não vai dar tempo então de ler nada, mas eu quero assim agradecer muito a todos, a todas, né, que estiveram presentes aqui, né? É muito bom estar com vocês, principalmente nesses tempos de reclusão, né, de quarentena, mas são momentos de reflexão também. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui, né, nesse momento tão importante, tão especial. E viva a literatura, viva a nossa história, né? Viva a palavra e vivam todos os Igor, nossos, os tá que estão todo mundo aqui pedindo para e aqueles voltar. que já foram. Oi? Estão pedindo para a gente voltar. Ah, é? Eu posso voltar. Mas vamos voltar. Vamos Depende. voltar. Em outra live a gente volta. E aí a Isso, gente começa desse ponto, tá? Deixa eu isso, aproveitar para agradecer cada um que isso esteve aqui aí. presente conosco. Obrigada, Igor, por ser essa luz Nada. iluminando cada vez mais as Amém. nossas consciências, trazendo questões super importantes. Um abraço em Um abraço. Um todos abraço. e gratidão. E vamos voltar em outra live, sim. Fica aí. Sigam, ó, me sigam aí no Instagram. Luciana Nabuco já fez propaganda do meu YouTube. Procurem lá no YouTube. Igor Gonçalves. Procurem meu livro na editora Conexão 7, Luzia. E tem mais coisa vindo aí. Isso aí. Tá só quarando no varal. Axé, Luciana, axé. Minha irmã. Axé para todo Axé. mundo. Um Axé para abraço. todos nós. Um beijo. Um Boa beijo. noite. Boa Beijos. noite.